Bom dia, meu nome é Regis Ibiratan Candeia, eu trabalho na Justiça Federal, estou lotado em Caxias do Sul há bastante tempo. Eu sou o diretor de secretaria da Terceira Vara Federal de Caxias, Vara Civil. Fui convidado pela Justiça Federal para falar sobre os problemas que nós tivemos no Rio Grande do Sul, conhecidos por todo o país, aí, com as enchentes que tivemos no mês de maio. Tá? Inicialmente, nos pegou um pouco de surpresa, porque eu trabalho numa subseção do interior em que a gente não foi tão afetado diretamente pelas enchentes, não fomos afetados diretamente por alagamentos, nem a nossa sede ficou intacta. No entanto, na sexta-feira, quando começaram os episódios climáticos aqui, fomos avisados de que os sistemas passariam a ser desligados, porque nosso prédio sede em Porto Alegre foi atingido, todos os nossos servidores estão lá nos prédios do Tribunal da Quarta Região e na Justiça Federal em Porto Alegre. Isso foi meio impactante, assim, a gente sentiu no interior, mesmo à distância e tão perto, sendo impactado de uma maneira tão dramática assim. Desligar os nossos sistemas hoje, quando a gente trabalha com 100% dos processos eletrônicos, é mais ou menos como puxar o fio da tomada, virar as costas e não temos mais o que fazer. Então, o primeiro impacto foi meio, não diria assustador, mas foi um impacto meio diferente, assim, a gente ficou meio sem reação aqui para nós no interior, os demais colegas do Rio Grande do Sul. Já a partir da segunda-feira, no início, quando teríamos que voltar a trabalhar e não tínhamos como trabalhar, todos os nossos sistemas estão desligados, voltamos para o prédio e não tínhamos o que fazer. A partir de reuniões da administração da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, conjunto com o tribunal, especialmente o juiz auxiliar da corregedoria, o juiz Picarelli. O doutor Picarelli tomou a frente, tomou a iniciativa, teve boas ideias, convocou alguns colegas, que são os colegas que a gente tem por referência, assim, nessas situações de emergência, para discutirmos soluções, o que nós poderíamos fazer. Imediatamente surgiu a ideia de utilizar os servidores da Justiça Federal, do Sistema de Processo Eletrônico de Santa Catarina e do Paraná, que não foram, obviamente, atingidos, né? E, a partir daí, nós passamos a verificar diversos problemas que a gente não chegou a imaginar, coisas que começaram a ocorrer com o passar do tempo. Nós, embora, obviamente, todos nós sabemos como funciona o sistema de processo eletrônico, a maioria de nós não tinha ideia de quão intrincada é a relação entre os diversos sistemas, entre os sistemas externos, entre os sistemas internos, algumas coisas que a gente nem sequer passou pela cabeça, simplesmente pararam de funcionar, porque um determinado servidor que funcionava até então foi desligado. E, a partir daí, isso impactou diversos outros sistemas. A partir dessa ideia do juiz Picarelli, tivemos algumas reuniões com a administração, com a corregedoria, com outros juízes, e montamos um método de trabalho utilizando os servidores do Sistema de Processo Eletrônico da Seção Judiciária de Santa Catarina. Nós não sabíamos muito bem como fazer isso. Então, com o apoio da TI, e lembrando também que os nossos colegas da DTI também foram afetados pela enchente, a maioria deles mora em Porto Alegre, Canoas e na região metropolitana. Alguns ficaram sem acesso à sua casa, sem energia elétrica, e os colegas da DTI criaram, de maneira emergencial, assim, um sistema de distribuição de processos com juízes designados. A corregedoria contatou pessoalmente os juízes que queriam ajudar a trabalhar nesse momento. E a DTI criou um sistema que fazia com que os processos entrassem no EPROC de Santa Catarina, e lá no EPROC de Santa Catarina, nós, manualmente, eu digo, servidores que estavam ajudando efetivamente nesse trabalho, abríamos um a um dos processos, verificávamos a competência de cada um deles e fazíamos a distribuição manual para os juízes designados,
para os colegas que estavam designados para atuar. Ah, o estado do Rio Grande do Sul foi dividido em regiões para atender essas demandas, e também houve uma divisão por matéria, a gente especializou previdenciário, civil, criminal. Chamou muito atenção, assim, nesse momento, o engajamento dos colegas, a disponibilidade, como eu disse, muitas pessoas sem acesso ao seu sistema de trabalho normal, tiveram que se adaptar em casa, não deu tempo de levar nada para casa, como aconteceu na época que nós tivemos também a pandemia, a gente teve tempo de levar os equipamentos, montar, organizar a sua estrutura. Isso foi meio emergencial, foi meio na correria, assim, e me chamou muito a atenção, assim, a vontade que todos os colegas, inclusive, não só os do Rio Grande do Sul, os colegas de Santa Catarina, os colegas do Paraná, nos auxiliavam muito, assim, em questões relacionadas ao plantão, algumas matérias bem específicas, assim, que às vezes o pessoal não tinha alguma dificuldade de atuar. Os colegas do Paraná, de Santa Catarina, nos ajudavam, passavam informações, os do Rio Grande do Sul também. E eu não vi assim ninguém dos nossos colegas reclamar do trabalho. A gente teve uma facilidade, assim, tudo que, quando alguém precisava, tinha alguma dúvida, alguma questão técnica, alguma questão operacional, várias pessoas vinham no acolhimento. A administração também estava sempre aberta, nos facilitou muito a conversa, o contato. Destaco novamente aqui o juiz Eduardo Picarelli, sempre disposto, sempre acessível às nossas dúvidas, às nossas questões. O doutor Ricardo Fay, que hoje está em Passo Fundo, na primeira vara também, foi fundamental. O doutor Ricardo trabalhou conosco com a mão na massa, né? A gente baixou a cabeça e ele nos ajudava, era a interlocução que nós precisávamos com a administração, também com os sistemas externos. Teve uma interlocução muito importante da administração em relação aos órgãos de auxílio, nós tivemos acessos muito rápidos, assim, concedidos de forma muito rápida aos sistemas de pesquisa de processos do CNJ, da AGU, do Ministério Público Federal, e a gente ficou de toda essa situação que não era esperada, essa sensação assim de que nós temos pessoas não só competentes tecnicamente, que é óbvio que todos são, mas com uma vontade de fazer funcionar, uma vontade de fazer as coisas andarem mesmo nas adversidades. Resultado disso é que, durante esse período, né, que a gente passou, ninguém ficou sem atendimento. Nenhuma parte, nenhum advogado ficou sem atendimento. Obviamente que nós tivemos alguns problemas, às vezes, com demora no acesso, demora na consulta, algumas coisas nesse sentido, que é normal do nosso trabalho, mas ninguém ficou sem atendimento, as pessoas foram atendidas, inclusive presencialmente, nas subseções em que não houve, que não foram afetadas pelas enchentes, como a nossa aqui é uma das que foi muito pouco afetada, nós não tivemos problemas com alagamentos na nossa cidade, algumas questões relacionadas à estrada e deslocamento que foram administradas pelos magistrados, e ficou assim essa sensação de que a gente tem além dessa nossa competência técnica, que nós conseguimos fazer muito rápido as coisas voltarem a funcionar, pelo menos para conseguir atender a demanda das urgências das pessoas, nós tínhamos pessoas muito engajadas, todas com muita vontade de trabalhar, com vontade de fazer o sistema continuar rodando, mesmo estando tudo desligado lá em Porto Alegre. Então, foi uma questão que me impactou bastante, assim, positivamente. A gente passou por uma situação muito difícil, conseguimos dar a volta e verificamos que as pessoas que trabalham na Justiça Federal é que fazem a diferença. Os colegas da técnica, os colegas da DTI, os colegas diretores de secretarias, servidores que se dispuseram a fazer plantão, os magistrados que nos ajudaram muito, que estavam sempre disponíveis. A gente passou a fazer consulta com os magistrados, inclusive com a corregedoria, por telefone, por acesso de WhatsApp, por chat, por e-mail. De todas as formas, eles estavam sempre disponíveis para tirar as dúvidas e nos auxiliar nessa interlocução com os outros órgãos, que também foi muito importante. E eu
acho assim que o que fica de todo esse trabalho é isso, né? Nós temos uma competência técnica e pessoal muito diferenciada aqui na quarta região. Todos trabalharam com afinco, demonstraram o resultado e o resultado apareceu. Tanto é que o problema passou, nós conseguimos regularizar a situação, os processos voltaram a andar, tem algumas subseções ainda impactadas, alguns colegas que foram bastante atingidos, que perderam casa, perderam bens, enfim, mas a gente conseguiu dar a volta, né, nisso. Também o que é interessante comentar aqui, quando nós conseguimos lá retomar o funcionamento dos nossos sistemas, o pessoal da TI em Porto Alegre, o pessoal do administrativo, da seção judiciária, todo mundo já viu isso, já sabe quanto eles trabalharam para fazer voltar a funcionar. Nós tivemos, então, que rapidamente desfazer o sistema que a gente tinha implementado lá em Santa Catarina para conseguir continuar rodando aqueles processos que foram distribuídos nesse período, os pedidos de urgência aí para esses lugares. Então, em questão de, eu acredito que em 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias, eu mais o colega da Quinta Vara Federal em Porto Alegre, o Anderson Elesbão, o juiz Ricardo Fay, nós baixamos a cabeça, abrimos todos os processos que tinham sido distribuídos durante o período das enchentes, do plantão extraordinário, olhamos um por um e direcionamos para os locais corretos. Aí, nesse caso, a gente acabou fazendo um trabalho manual, mesmo bem básico, assim, bem manual, mas que ao fim e ao cabo ficou importante para o pessoal que estava nas suas unidades esperando esses processos chegarem, e a gente fez o melhor possível para que não houvesse uma interrupção. Nós tivemos processos urgentes que entraram durante a parada por causa das enchentes, e esses processos foram para as unidades respectivas corretas e seguiram andando normalmente. Aqui na nossa unidade, que trabalha com competência civil no interior, um dos processos que mais teve demandas durante esse período do plantão extraordinário das enchentes foram as ações referentes à aquisição de medicamentos, os famosos processos de saúde que nós temos aqui. Todo mundo tem, todas as varas civis sabem do que eu estou falando. São processos que sempre tem uma urgência, em que envolve a saúde das pessoas, muitas vezes, inclusive com risco de vida, e a gente teve um cuidado bastante especial, específico sobre esses processos. Eles envolvem uma série de medidas, desde intimações urgentes até sequestro de valores, repasse de valores, transferência de valores para laboratórios, farmácias, hospitais, para atendimento, para aquisição de medicamentos, para determinados procedimentos médicos. E nós tivemos um cuidado especial em relação a esses processos, como a gente tem normalmente durante o ano em situação normal, né? Mas como essa era uma situação específica, e isso também as pessoas já estavam com preocupações relacionadas aos seus processos, alguns processos estavam no meio da diligência, no meio do andamento, quando os sistemas foram interrompidos. Então, nós tivemos que rapidamente bolar um jeito de fazer o atendimento dessas demandas. Especificamente com relação à liberação de valores ou destinação de valores, transferência de valores para aquisição de medicamentos, nós tivemos uma ajuda muito forte aqui, uma participação bem interessante dos colegas que trabalham na Caixa Econômica Federal, da Justiça Federal, aqui de Caxias do Sul. A gente simplesmente levava os documentos pessoalmente, presencialmente, para a gerente da agência, e a gerente dava conta de fazer aquilo funcionar, mesmo sem ter acesso ao EPROC, mesmo sem que ela tivesse acesso aos sistemas que pudessem verificar. A gente passava o máximo de informações possíveis para ter segurança, né, para uma operação bancária, mas não fica, eu posso afirmar com certeza que ninguém deixou de ser atendido, nenhuma demanda deixou de ser atendida, e isso, né, por esforço do conjunto de todos os colegas, os magistrados que atendiam rapidamente, os colegas que atendiam o plantão rapidamente,
o pessoal do banco que fazia isso, os advogados que também foram muito compreensivos nessa questão, nos ajudaram muito, e alguns advogados também impactados diretamente, né, pelas enchentes, alguns advogados perderam o escritório, perderam as suas casas, e mesmo assim a gente conseguiu dar o atendimento a essas demandas de mais urgência, assim, nesse período tão complicado para nós. De todo o acontecido, de toda essa, alguns chamam de tragédia, alguns chamam de impacto, alguns chamam de problemas, de tudo isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, fica para nós que trabalhamos diretamente, continuamos trabalhando durante esse período, fica para nós essa sensação de que a nossa instituição, ela é importante, ela faz diferença na sociedade, e ela tem plenas condições, graças aos seus servidores, magistrados, colegas, tem condições de atender a população, mesmo numa situação de emergência. A nossa reação foi muito rápida, e eu fico com um sentimento muito grande, assim, de orgulho, e para ficar quase num chavão, assim, o sentimento de dever cumprido. Nós cumprimos a nossa tarefa, a gente continua cumprindo com ela, nós somos servidores públicos com letra maiúscula, nós nos dedicamos, cada um de nós fez a nossa parte, e isso, eu fico com essa sensação cada vez de mais orgulho de pertencer à instituição há tanto tempo, né? Este ano, agora, em 2024, faz 35 anos que eu estou na Justiça Federal. E, e tenho o maior orgulho de construir minha vida aqui, tenho o maior orgulho da instituição, dos colegas, da organização como um todo, sabendo que eu estou trabalhando num local em que é importante e faz diferença na vida das pessoas, e tenho a plena competência de dar a resposta quando a sociedade precisa.